E eu quero pregar uma vez mais sobre isso. Essa é a 6ª palavra dessa série, uma vida debaixo do favor de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 12, 1 e 2, que a palavra do Senhor diz assim, quando acharam podem dizer amém. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Pule 2 páginas, vamos para o capítulo 15, o versículo 5. Então, conduziu-o até fora e disse, Abrão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua descendência? E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para justiça. Amém, Pai querido, obrigado pela tua palavra, a tua palavra que nos transforma e que nos renova, a tua palavra que nos alimenta e que nos sustenta. Eu creio que nesta noite, teu Espírito Santo há de nos trazer a revelação do pleno conhecimento do Senhor através dessa palavra. Fala conosco uma vez mais. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, quando nós falamos do favor de Deus, preste atenção. Quando nós falamos do favor, na verdade, nós estamos falando sobre a graça de Deus. Amém? Sobre o evangelho da graça. E graça significa favor imerecido. Por que graça é favor imerecido? Porque graça é a maior expressão do amor de Deus para com o ser humano. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos éramos inimigos de Deus. E a Bíblia chega a dizer, alguém pode até morrer por alguém bom, mas como alguém pode morrer por alguém mau? Então Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos seus inimigos, para morrer por esse ser humano que virou as costas para Ele. Mas Ele fez a reconciliação entre nós e Deus, e de inimigos passamos a ser amigos de Deus, filhos de Deus. Isso é graça. Nós não merecíamos, todos nós merecíamos o inferno, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Isso é a favor de Deus. Então a nossa salvação é favor de Deus. Por isso que Efésios diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Romanos 5:20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:17 diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, quando falamos de favor, estamos falando de tão grande salvação, porque a maior bênção que o ser humano pode receber nessa vida não são bens materiais, não são recursos, dinheiro, é a salvação. Porque Marcos 8,36 diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando falamos de favor, nós estamos falando da nossa salvação. E quando falamos do favor, estamos falando também da pessoa de Jesus Cristo. Porque a palavra diz em Atos que em nenhum outro há salvação, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E aquele que não cometeu pecado, 2 Coríntios 5:21, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Romanos 5, versículo 1 diz, justificado pois pela fé, temos paz com Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele diz, o meu justo, Romanos 1,17, viverá pela fé. E esse viver pela fé é uma vida com abundância, porque João 10,10, o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Então repare que a salvação não depende de nós, ela não parte de nós, ela vem de Deus, é um dom, é um presente, é uma graça, é um favor. E tudo que nós recebemos de Deus é também por essa graça, é também por esse favor, porque a palavra diz há pouco que eu li, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Então nós vamos reinar em vida, vamos viver uma vida com abundância por conta dessa graça, diga glória a Deus. Por isso que é empolgante, por isso que é maravilhoso, por isso que é muito bom falar sobre o favor, porque isso nos remete a essa salvação, e faz nos entender que não depende de nós, é tudo por Ele, faz nos entender que não temos nada em nós que possa atrair favor, é graça, ou seja, isso nos faz lembrar do nosso relacionamento com Deus, que é um Deus que nos amou enviando o seu Filho, continua nos amando hoje, vai continuar nos amando amanhã, é o Deus que nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênçãos, e nada disso depende de nós, tudo isso é favor de Deus. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Por isso que falar do favor é maravilhoso, porque tira os olhos de nós, tira os olhos da nossa performance, do nosso comportamento, porque a base da nossa fé não é a nossa obediência, a base da nossa fé não é o nosso comportamento, a base da nossa fé não é a nossa religiosidade, porque somos melhores do que o outro, porque somos mais santos do que o outro, ou porque fazemos mais do que o outro, não, a base da nossa fé é o que Cristo fez, o meu justo viverá pela fé. Quem entende o que eu estou dizendo? Por que eu tenho favor? Não por causa de mim, por causa de Cristo. E eu vou falar algo para você, irmãos, a nossa mente, ela precisa ser formatada com essas verdades. O que é mente formatada? A formatação, quando a gente fala de formatar, a gente está falando de computador, porque um computador, ele tem um HD de uma memória, onde ali tem várias informações, sim ou não? E quando o computador, a memória do computador, o HD do computador está sobrecarregado com muitas informações, o computador fica lento, demora a abrir as páginas da internet, demora a salvar um arquivo, e daqui a pouco até um momento que dá um pane no computador e desliga tudo, ele não liga mais, é verdade ou não é? Aí nós temos que pegar aquele computador e levar para um técnico de informática, ele vai remover o HD, vai restaurar o HD, vai colocar uma memória nova, aí você recebe um computador novinho, mais ágil, mais veloz. Sabe o que significa isso? Essas palavras que você tem ouvido aqui todas essas semanas sobre o favor de Deus, que já vamos para a sexta, essa é a sexta mensagem, ou seja, você está ouvindo aqui toda semana, já há mais de um mês sobre isso. Essas palavras estão formatando a sua mente, estão renovando a sua mente, removendo pensamentos errados, conceitos errados acerca de você mesmo, acerca de Deus, e está te trazendo a verdade do Evangelho que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, te liberta da acusação do diabo, te liberta da autocobrança, te liberta, sabe, daquele relacionamento com Deus com base no que eu tenho que fazer. Nós nunca fazemos o que é o suficiente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmão? Por isso que não tem como viver uma aceleração, não tem como viver um verdadeiro tempo de velocidade, de bênçãos de Deus, de promessas de Deus, se a nossa mente não for renovada. Se você ainda estiver vivendo com base na velha aliança da lei, na justiça própria, na cobrança, e não entender a revelação do Evangelho da nova aliança da graça, que é a favor de Deus. E a nossa mente precisa ser renovada por isso. Por isso que Romanos 12:2 fala: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra diz em 2 Coríntios 10:5, de sorte que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Qual é a obediência de Cristo? É a justiça de Cristo na cruz. A palavra diz que, Lamentações 3:21, que nós temos que trazer a memória aquilo que pode nos dar esperança. Palavra de favor traz esperança. A palavra diz em João 14:26, e o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas, porque a gente pode esquecer. Se eu tenho que trazer a memória e eu preciso do Espírito Santo para me fazer lembrar, é porque eu esqueço. Por isso nós estamos há mais de um mês falando sobre favor, porque muitos esquecem facilmente disso. Sim ou não, meus irmãos? Por isso nós temos que trazer a memória.
Trazer à memória o que a palavra diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11: eis que tenho pensamentos de paz a vosso respeito e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Deus me ama muito, e isso não vai mudar, nada vai mudar o amor dele por mim. Irmãos, como é importante ouvir uma palavra como essa, porque infelizmente em muitos lugares o que se tem pregado é a palavra da cobrança, é a palavra da condenação. Olha, você está orando pouco, está jejuando pouco, você não está sendo fiel, olha, você não está indo para a igreja direitinho, você não está fazendo nada, olha, cuidado, vigia, Deus vai pesar a mão, não vai acontecer isso, olha, você não vai ser abençoado, olha, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, e você não tem nenhuma oração, tu fala, estou perdido. Veja, a palavra é sempre no sentido de nos cobrar, porque a palavra faz a gente olhar para a gente, mas ao evangelho da graça, a palavra do favor, a palavra de Cristo, faz a gente olhar para Cristo. Por isso que a palavra diz: olhemos firmemente para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Então, isso aqui é para formatar a nossa mente, é para renovar os nossos pensamentos acerca de Deus, acerca de nós mesmos. E quando você entra nessa sintonia da palavra, nessa frequência do Espírito, você entra nessa dimensão do favor. Todo dia nós temos uma expectativa de bênçãos, uma expectativa de bondade, uma expectativa de que algo bom vai acontecer. E ainda que algo ruim aconteça, contrariando nossas expectativas, nós estamos firmados na primeira verdade, que o meu justo vive pela fé. A nossa base é Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Confia no Senhor. Por isso que a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Veja que nunca é a gente que vai fazer, é sempre Ele. Então, nós precisamos guardar isso no nosso coração, porque muitas pessoas têm vivido aquela mentalidade da lei de Murphy. Quem já ouviu falar na lei de Murphy? Murphy foi um piloto de caça americano, e ele criou uma lei, e ele dizia o seguinte, ele dizia assim, ele dizia que se alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, vai dar errado. Se alguma coisa tem a mais remota possibilidade de acontecer, vai acontecer. Ou seja, quando acontece, acontece sempre comigo. É aquela pessoa que vive assim: tudo que tem que dar errado dá comigo. Eu não sou sorteado em nada, eu não ganho nada, eu não recebo aumento de salário, eu não sou promovido, nada de bom acontece, tudo que ruim acontece comigo. O de bom acontece com meu irmão, acontece com o vizinho, mas quando é de ruim, acontece comigo. Então a pessoa acaba criando uma mentalidade de coisas negativas. Quem está compreendendo, irmãos? Uma mentalidade derrotista, uma mentalidade, sabe, de expectativas ruins. Mas essa palavra aqui, essa palavra que temos ministrado essas semanas, é para aumentar a nossa expectativa em Deus. Amém? Quem quer viver essa vida de favor, em nome de Jesus, irmãos? Veja, a vida de favor, preste atenção, é algo que nós escolhemos se vamos viver ou não. Por isso que você olha para algumas pessoas e você vê que essas pessoas avançam mais, elas crescem mais, ainda que elas não tenham aparentemente avanço, mas elas estão sempre felizes, estão sempre bem dispostas, estão sempre de bem com a vida. Elas estão sempre, sabe, otimistas, sempre esperando coisas boas. Por outro lado, você vê pessoas que estão sempre com a cara fechada, estão sempre tristes, estão sempre reclamando de algo, estão sempre murmurando de algo, estão igual aquele desenho animado que fala: ó vida, ó céus, ó azar. Mas eu não quero ser esse grupo, eu quero ser do grupo do favor. Quem está entendendo? Quem quer ser do grupo do favor? É uma escolha, nós escolhemos como vamos viver a nossa vida. Nós decidimos onde vamos ficar. Deus, Ele fala para a gente: olha, eu coloco diante de você a vida e a morte, escolhe a vida. Eu escolhi vida, eu escolhi viver debaixo do favor. E como que nós podemos viver debaixo do favor? 3 princípios rápidos e práticos, enquanto o tempo ainda me permite. 3 princípios rápidos, práticos, objetivos, para você não esquecer como viver debaixo do favor, amém? Nós já estamos debaixo do favor, então nós temos que aprender como permanecer. Nós já temos favor, mas eu tenho que viver isso na minha vida. Primeiro princípio está na palavra que nós lemos hoje. Olha o que diz ali em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Preste atenção. Gênesis capítulo 12, versículo 2, que é o que nós lemos. O Senhor, o próprio Deus, irmãos, em pessoa, Ele não mandou mensageiro, não mandou Miguel, Gabriel, não mandou anjo, não mandou um profeta. Ele veio pessoalmente falar com Abraão. Ele veio pessoalmente falar com Abraão. E Ele disse: Abraão,
de ti farei uma grande nação. Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, sê tu uma bênção. Por que Deus veio diretamente falar com Abraão para essas verdades? Porque Abraão não podia duvidar. Abraão não podia duvidar. Então, irmãos, o primeiro princípio que nós aprendemos é: eu preciso crer nessa verdade. Diga, eu preciso crer nessa verdade. O meu justo viverá pela fé. Abraão creu, e a palavra diz que aquilo foi imputado a ele como justiça, não porque ele obedeceu, mas porque ele creu. Não é uma questão de obediência, não é uma questão de comportamento, de performance, é uma questão de crer. Uma crença forte, irmão. Quem tem uma crença forte interior, nada abala essa pessoa. Então é uma questão de crer. Eu preciso crer. Crer em quê? Que Deus me escolheu, me salvou, me abençoou e quer fazer da minha vida um outdoor, quer fazer da minha vida uma vitrine, quer fazer da minha vida um testemunho de bênção, quer engrandecer o meu nome, para que as pessoas olham para você e perguntam o que essa pessoa tem, o que ele tem, o que acontece com ele, que ele está sempre para cima, ele está sempre feliz, as portas estão sempre abrindo para ele, ainda que ele passe por essa luta, mas ele não se deixa abater, o que ele tem? Aí você vai responder: eu tenho o favor de Deus, eu tenho um Deus na minha vida, Ele é que me engrandece, Ele é que me estabelece, Ele é que me dá força. Então Deus quer usar você para ser um outdoor para o mundo. Deus fez isso com José, gente. Nós já falamos sobre José, pegou José lá do poço, colocou no palácio, se tornou um grande líder, um grande governador do Egito, porque o nome de Deus foi glorificado através da vida de José. Deus fez isso com Jacó, Deus fez isso com Ruth, Deus fez isso com tantos na Bíblia. Todos eles viviam momentos difíceis, mas Deus levantou eles, naquelas circunstâncias, para dizer: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou abençoar você, ser tu uma bênção. Isso é o que? É favor de Deus. Então nunca diga: eu não tenho favor, eu não vou conseguir. Não fale isso, porque nós estamos debaixo de uma promessa, irmãos, a promessa do favor. Então creia que essa palavra é para a sua vida. Você crê que é para a sua vida? Essa palavra não é só para os personagens bíblicos. Parece que quando a gente fala personagens, parece que eles não foram pessoas reais. Não, eles foram pessoas reais. A palavra não foi só para eles, a palavra nos alcançou hoje. Todos nós somos sementes de Abraão. Nós fomos abençoados em Cristo, e as bênçãos de Abraão vieram até nós. Então, primeiro princípio: eu preciso crer. Amém? Tem pessoas que não creem porque elas têm medo de se frustrar, mas Deus não frustra ninguém. Creia que você tem o favor. Amém? Segundo lugar, segundo princípio, para viver debaixo do favor de Deus, eu preciso declarar, falar isso. Amém? Pastor, não basta só crer? Não basta só crer, você tem que falar. Ah, pastor, deixa eu só fazer meu pensamento positivo e achar que é verdade. Não, você não tem que achar que é verdade, porque quem crê não acha que é verdade. Quem crê tem certeza, e quem tem certeza fala. Aonde está na palavra de Deus? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Temos, portanto, 2 Coríntios 4, 13. Temos, porém, o mesmo espírito da fé. Quem tem o mesmo espírito da fé? Eu tenho o espírito da fé. Veja que esse espírito da fé, ele não está em letra maiúscula com E maiúscula, é espírito com E minúsculo, ou seja, o nosso espírito é da fé. Quando nós nascemos de novo e recebemos um novo espírito, esse espírito é o da fé. Por isso nós somos chamados de crentes. Crentes são aqueles que creem. E se eu tenho o espírito da fé, ali diz: eu criei, por isso é que falei. Se eu creio, eu tenho que falar. Não pode haver essa possibilidade de não falar. Tem gente que fala assim: não, pastor, por que tem que ficar falando? Porque há um princípio espiritual nisso. O mundo espiritual é movido pelo que nós falamos. Então nós temos que falar. Deus trouxe a existência pelo poder da palavra. Então nós temos que declarar, irmãos, temos que abrir a nossa boca e falar. O problema é que a gente crê no positivo e fala no negativo. O problema é que a gente crê na promessa, mas na hora da prática a gente esquece a promessa. O problema é que a gente ouve uma palavra dessa e fica assim: meu Deus, que palavra abençoada, mas quando chega na segunda-feira, onde o inimigo prepara ali aquela armadilha, onde acontece aquela situação no trabalho, a pessoa ela não consegue falar, ela não verbaliza.
E tem que ser um processo automático. Creio, por isso falei, nós cremos, por isso aqui também falamos. Então, quer ver favor? Declare todo dia: eu sou abençoado, eu sou amado, o favor de Deus está sobre mim, eu vou viver as promessas do Senhor, essa doença não vai me matar, esse patrão não vai me perseguir, porque Deus é comigo, maior que está comigo do que o que está com ele, esse problema vai se resolver, a minha família vai ser restaurada, eu vou conseguir vencer e pagar essa dívida, minha casa, a conclusão dessa obra vai acontecer, eu vou fazer essa viagem, porque eu tenho o favor de Deus. Irmãos, nós temos que falar, nós temos que falar, nós temos que falar. A pergunta é: você fala? Você verbaliza? Quer ver uma coisa? Abraão recebeu a promessa. Olha o que Abraão fez quando ele recebeu a promessa. Olha o que diz lá em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Deus faz a promessa para Abraão, e olha o que Abraão fala, Gênesis 15, 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e se o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Olha, presta atenção, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, sua posteridade vai ser como as estrelas do céu, como as areias do mar, eu vou ser teu escudo, vou ser teu galardão, eu que vou fazer. O que Abraão deveria ter falado na hora? Amém, Senhor, eu creio. Não, sabe o que ele falou? Como? Se eu não posso ter filhos, e o único herdeiro que eu tenho nem é meu filho, é o filho de um escravo aqui meu. Veja, Deus faz a promessa, mas na hora dele falar, ele falou contrário à promessa. Resultado, Abraão ficou 13 anos para viver aquela promessa. Primeiro nasceu Ismael, você conhece a história, que foi filho de Agar. Só 13 anos depois é que Isaac nasceu. Tudo por quê? Porque ele falou que não devia. Igual Zacarias, quando Deus fez a promessa lá para ele que a sua esposa Isabel teria um filho. Aí ele falou: como? Então você vai ficar mudo a partir de hoje. Ficou mudo, ficou calado, porque o que a gente fala pode atrapalhar e atrapalha o mundo espiritual de agir, irmãos. Isso é muito sério. Muitas pessoas estão retardando promessas na sua vida porque eles só falam coisas negativas, só falam coisas ruins, só falam, sabe, a própria expressão da pessoa, o próprio comportamento da pessoa já demonstra que o coração alegre formoseia o rosto. E a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de fé, está cheio da promessa, só vão sair palavras de fé. Entende o que eu estou dizendo? Então nós temos que aprender a colocar isso em prática. Nós não podemos nos calar diante dos problemas, temos que declarar: o favor está sobre nós. E quando você declara o favor, o que acontece? Tudo aquilo que der errado, Deus faz dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você declara o favor, a maldição se transforma em bênção. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaão sobe lá no monte, olha para baixo e fala: vou amaldiçoar esse povo. Mas quando Balaão abre a boca, só sai a bênção. E o Balaque que pagou ele para aquilo, o rei Balaque que pagou Balaão para profetizar, falou: como? Você só está profetizando bênção, eu quero que você amaldiçoe esse povo. E Balaque, quando abriu a boca para amaldiçoar, só saía a bênção. Aí ele falou: eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Esse povo já tem a bênção de Deus. Não consigo. Deus falou com ele. Olha que coisa poderosa. Quando você tem favor e declara que o favor está sobre você, maldição não pega, olho grande não pega, inveja não pega, contenda não pega, nada prospera na sua vida negativamente, porque nós estamos declarando o favor, a bênção de Deus. Deus está me guardando, Deus é comigo. Quando nós declaramos o favor, o mal se transforma em bem. José no Egito, os irmãos receberam lá, falou: ô José, perdoa a gente vai... Calma, Deus fez isso para abençoar vocês, o mal se transformou em bem. Olha que coisa maravilhosa. Então nós temos que declarar. Eu quero desafiar você hoje, irmãos, sabe, a sair daqui, abrir a sua boca, sabe, colocar um louvor. Nós temos cantado tanto essa música, né, Tia Celi? O favor de Deus é que abre as portas para mim. Tia Celi essa noite compartilhou comigo há pouco tempo. Pastor, acordei de madrugada com esse hino na cabeça e fiquei tocando, adorando. Cante esse louvor, cante esse hino para você ver, porque fala das verdades de Deus. Isso vai encher seu coração de fé, vai encher sua vida de esperança, e você vai ver favor, favor, favor. Quem está compreendendo a palavra até aqui, irmãos? Coisas boas acontecem com quem crê que é amado, com quem sabe que é amado e favorecido, né? Então, primeiro, creia que o favor de Deus é sobre você, sobre nós. Segundo, declare, confesse, fale, verbalize,
dá voz para a sua fé. Isso dá certo, isso funciona, porque é um princípio espiritual. Amém? Terceiro e último lugar, e aqui eu concluo porque eu disse que ia ser rápido hoje. Primeiro, eu preciso crer. Segundo, preciso declarar. Terceiro, eu preciso me comportar como alguém que tem favor. Diga comportamento. Porque, irmão, se tem alguma coisa que as pessoas vão ver, é o nosso comportamento. Se tem uma pessoa que as pessoas vão reparar, é na maneira como nós nos comportamos. Elas podem não saber o que a gente está pensando, até a gente falar. Mas o comportamento, mesmo quieto, elas vão perceber. Então o nosso comportamento tem que ser de acordo com essa verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a palavra fala, se te mostrares. Olha, mostrar é comportamento. Frouxo, no dia da angústia, a tua força te será pequena. Então veja, o teu comportamento no dia da angústia não pode ser de uma pessoa moribunda, uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa com cara de derrota. Você tem que se mostrar forte, porque diga ao fraco, eu sou forte. Então perceba, nosso comportamento é tudo. A maneira como nós chegamos no ambiente, a maneira como nós falamos com as pessoas, a maneira como nós reagimos às situações que vêm até nós, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos. E como que eu tenho que me comportar? Como alguém que tem favor. Agora olha que interessante, Salmos capítulo 8, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 8, versículo 5. A Bíblia diz que quem tem favor é como se tivesse uma coroa na sua cabeça. A Bíblia diz em vários textos que quem crê no favor, quem crer na bondade de Deus, ele anda como se tivesse uma coroa de ouro. Você sabia disso, não? Olha o que diz Salmos capítulo 8, versículo 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Olha o que diz Salmos capítulo 21, versículo 3. Preste atenção. Salmos capítulo 21, versículo 3. Salmos 21, 3. Não, Salmos 21, 3. Isso, versículo 3. Pois o supres das bênçãos da... O que é bênçãos da bondade? Favor. Nós somos supridos com favor. E quem é suprido com favor? Quem é essa pessoa? Põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro. No mundo espiritual, os demônios, quando olham para nós, eles veem uma coroa de ouro, você sabia? Os anjos, quando olham para nós, eles veem uma coroa de ouro. Está na Bíblia, eu não sei o que estou dizendo, porque ele põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Olha o que diz Salmos 103, versículo 4. Salmos 103, versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Coroa de graça, coroa de favor. Salmos 132, versículo 18. Salmo 132, 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Cobrirei de vexames os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então veja, não é uma coroa de miséria, de derrota, não. É uma coroa de vitória. É uma coroa de favor. No mundo espiritual, todos nós estamos usando esta coroa, irmãos. Isso é poderoso demais. Agora imagina uma pessoa que tem uma coroa na cabeça. Como que ela anda? Como que uma pessoa anda com uma coroa na cabeça? Fala para mim. Ela anda assim? Se ela assim, o que acontece com a coroa? Vai cair no chão. Ela anda triste? Ela anda desanimada? Ela anda com cara de limão azedo? Ela anda... Seu irmão, Pai do seu irmão, Pai do Senhor. Não, dá um sorriso, você tem uma coroa na cabeça. Quem anda com a coroa, irmão, no mínimo, anda com um sorriso no rosto, anda com o peito estufado, anda com a cabeça erguida, olhando acima da linha do horizonte. Olha só como é que é diferente. Eu estou carregando uma coroa. Não é coroa da soberba, não é coroa da vaidade, não é coroa de ser melhor do que ninguém, porque Deus dá favor para quem é humilde e abate os soberbos.
Isso aqui é coroa no sentido de você não se dobrar diante dos problemas, das ameaças, dos inimigos, das circunstâncias, das doenças, das crises. Não ficar ali mostrando para as pessoas que está tristinho, que está não sei o que. Tem que mostrar para ninguém que está triste, tem que mostrar que está feliz. Porque eu não quero que o meu Deus, ele seja envergonhado por causa de que Deus é esse que você serve, que só vive com a cara fechada. Que Deus é esse que você serve, que só vive reclamando. Que Deus é esse que você serve, que você não agradece para nada. Chega no trabalho, reclama. Chega na igreja, reclama. Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus, não. E é isso que as pessoas pensam. Eu quero honrar esse Deus que me coroou, esse Deus que me salvou, esse Deus que me abençoa, esse Deus que abre portas, esse Deus que não se envergonha de ser chamado nosso Deus. Isso é muito forte. Imagina se você fosse, eu estava vendo essa semana aí, lá na Inglaterra, né? Parece que tem um momento lá que a rainha Elizabeth e a família real vão para a sacada de uma, não sei do que lá, palácio e tal. Aí parece que o príncipe, não sei das quantas também, da Meghan parece, não sei o nome desse pessoal. Mas eles não puderam participar dessa apresentação. Quem viu isso? Ninguém viu, gente. Eu já não estou sabendo explicar. E vocês também não viram, fica maravilhoso o negócio. Resumindo, é o seguinte: ele casou com uma moça que não era da linhagem real, perdeu os privilégios reais e foi barrado de poder ficar. Ficou barrado não porque ele sabia disso, né? Mas ele não pôde aparecer lá na sacada, mas foi na festa. Pronto. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você, presta atenção, é da família da rainha Elizabeth, da Inglaterra, das monarquias, e você é um príncipe, qualquer lugar que você vá, você vai ter privilégios. Em qualquer lugar que a gente, se for da família que você vá, chegou o príncipe, chegou isso, chegou aquilo. Porque você tem uma coroa, você representa uma coroa. Mas eu vou dizer para você, você não nasceu na família errada. A gente pode não ter nascido na família da rainha Elizabeth, mas nós nascemos na família do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é o Senhor Jesus. Nós somos herdeiros e co-herdeiros, somos príncipes e as irmãs princesas. Então nós temos uma coroa na nossa cabeça, uma coroa de favor. O mundo espiritual nos respeita, porque nós temos autoridade. Você pode esperar sim, tratamento especial, tratamento diferenciado. Amém? Você pode esperar isso. O rei Davi entendeu isso, Salmo 23, quando ele entendeu que ele tem favor, que Deus é o pastor dele, que cuida dele, ele falou: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida, porque o seu favor dura a vida inteira. Então quem tem coroa, quem tem favor, não fica se rebaixando para ninguém, não fica se humilhando para ninguém, não fica correndo atrás das bênçãos, não, simplesmente você levanta a sua cabeça, levanta a sua coroa, e as bênçãos vêm perseguindo, as bênçãos vêm atrás de você, as oportunidades é que chegam até você, as portas se abrem, quando você passa, tudo vai se abrindo, porque você tem essa coroa. Nós temos que esperar isso, irmão, nós temos que crer nisso e nos comportar como isso. Isso é muito forte. O diabo vai colocar na sua mente: você não tem condições, você não vai passar nessa prova, não vai vender essa casa, sua família não vai ser restaurada, você não vai ter um ministério, você não vai morrer com essa doença, você está fraco. O diabo ele vai falar de tudo, você não vai conseguir concluir essa obra, você não vai conseguir pagar essa dívida. Na hora que o diabo colocar isso na sua mente, você fala assim: ei diabo, espera um pouquinho, fica quieto aí. Aí ele vai perguntar: o que você está fazendo? Eu estou ajeitando a coroa. Eu sou mais do que vencedor, eu sou um príncipe, eu sou herdeiro. Para trás de mim, Satanás, cala-te, eu não quero ouvir o que você tem para dizer na minha mente. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho favor. Diga glória a Deus. Quantos querem ter um comportamento a partir de hoje, irmãos, de quem vive no favor? As pessoas querem que você tire a coroa, as pessoas querem que você deixe a coroa cair. Muita gente já deixou essa coroa cair há muito tempo. Pega essa coroa, coloca de volta na sua cabeça. Sabe, uma vez eu preguei isso aqui, eu falei, acho que eu falei isso aqui uma vez. As nossas palavras, eu até deveria ter falado isso no tópico anterior, mas eu vou encerrar falando aqui. Minha esposa, todo ano ela quer trocar de sofá, não sei o que é isso, é um mistério tremendo. O sofá tá bom, mas o gato fez não sei o que, o sofá tá bom. Aí trocar o sofá, eu falava assim: não tem dinheiro. Tudo era não tem dinheiro.
Ah, eu quero comprar isso, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, eu só falava isso, não tem dinheiro. Até que o dia eu parei. Eu não falo mais eu não tenho dinheiro. Quando ela falou, eu quero trocar o sofá, eu falei, amém, vamos trocar o sofá. Eu quero viajar para Penedo, vamos viajar para Penedo. Ah, eu quero comer não sei onde, vamos comer. Aí o tempo passa, ela esquece, mas eu nunca falo. Mas eu nunca falo que eu não tenho dinheiro. Eu não profetizo mais isso na minha vida. Quem está compreendendo, irmãos? Mas eu tenho favor. Então eu creio, eu profetizo e eu me comporto como quem tem favor de Deus. Então, se você tiver uma ideia, sabe? Se você tiver um pensamento, você nunca teve uma solução, agradeça. Favor de Deus, obrigado, Senhor, pelo teu favor. Nós fomos numa loja essa semana, lembrei, comprar material para o encontro com Deus, e aquele pessoal chinês lá, tão simpático, uma moça lá, uma senhora já, dona da loja lá, tão simpática, difícil, né? Eles falam todo enrolado, mas ela tão simpática, e falando um português carioquês, assim, tão bacana. Aí minha esposa perguntou, moça, tem desconto à vista? Ela, tem desconto, 20%. Aí eu, uau, eu estava esperando 10%, ela já falou 20%. Eu falei, isso é a favor de Deus, isso é a favor de Deus, isso é a favor de Deus, isso é a favor de Deus. Então se prepare para isso, por favor, porque as pessoas vão olhar para você e falar, ele é diferente. Ela podia dar 10% para mim, ela falou, eu vou dar 20%, porque ela viu a coroa na minha cabeça, ela viu, ele é diferente. No mundo espiritual alguma coisa aconteceu ali. Então nós temos que ver sempre nas pequenas coisas o favor de Deus. Amém, meus irmãos? Então você está destinado a ser abençoado, a reinar em vida. Olha, o mundo vai passar por muitas crises. O que nós passamos nesses 2 últimos anos não foi nada. Isso foi só um ensaio, foi só ali uma preparação. Vão vir coisas muito piores por aí, né? Vai vir tanta coisa ruim, mas a gente não vai se abater por isso, porque nós temos favor. Nós temos favor. Ah, a gasolina vai aumentar para R$10, não tem problema não, a gente tem favor de Deus, isso aí não é nada, nosso Deus é dono do ouro e da prata. Ah, o leite é R$12, uma vez eu preguei aqui, falei que o leite é R$12, a irmã falou assim, pastor, de onde você viu o leite R$12? Que coisa, não, isso foi lá em Teresópolis, né, minha filha foi lá, um leite caro, mas ainda que o leite chegue a R$12, nós temos o favor de Deus. Quem crê nessa palavra, quem recebe essa palavra hoje? Amém, não é por causa de você, vamos voltar para a pregação? É por causa de Cristo. Por isso eu queria cantar nessa música com você uma canção muito bonita, que fala assim, olha, eu tinha tudo para dar errado, mas Deus me livrou das dores do passado. Ele não olhou para os meus defeitos, não é? E Ele decidiu me amar. Somente um Deus tão grande, com um amor tão grande, me faz alcançar muito além do que eu sonhei. Quem tem sonhos aqui? Levante a mão. Quem tem sonhos? Continua sonhando, continua acreditando. O melhor de Deus já veio, que é Cristo, mas Deus ainda quer fazer mais na sua vida. Continua acreditando, continue crendo. Sabe, irmãos, falar do favor é lindo, porque fala do nosso relacionamento com Deus, do como Deus ama a gente, quer nos abençoar. Fica de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém.